Vocês já viram aquelas famílias onde sempre precisa ter um culpado? Ou um é certo, o outro é errado? Um tem problema, o outro é a vítima do que tem problema? Então nós vamos falar sobre isso hoje. Meu nome é Kátia Moraes, eu sou consteladora familiar e eu tenho visto muito isso nas constelações, famílias onde as coisas vão se repetindo nessa linha. Às vezes muda um pouco a roupagem, mas está sempre repetindo aquela dinâmica. Fulano é errado, o outro é a vítima, um é o culpado, o outro é o inocente, um é bom, o outro é mau. E a gente começa a analisar. As pessoas, assim, muitas vezes vêm olhar, a mãe geralmente, né, vem olhar uma questão do filho. O filho é alcoólatra, está usando drogas, ou tem uma doença, se isola, não quer falar sobre nada, tem uma hiperatividade, uma depressão, tentativa de suicídio. E aí, quando a gente vai colocar no campo a história, vem histórias são diferentes, mas se assemelham. Normalmente são famílias onde o pai, ele tem alguma dificuldade. Ou é um pai ausente, é um casal separado, ou que nunca se casou, um pai que aparece pouco, ou é um casal onde a relação do casal não é legal, o pai às vezes é alcoólatra, ou é um homem mais fraco, que comparece pouco assim no sentido de financeiro, ou amoroso, um homem mais fechado, e a mulher está ali tentando fazer tudo, e o filho se fecha, o filho é agressivo. Então, aí você vai olhar, e assim, o que eu costumo perceber é que nunca está ali a origem do problema. Eu costumo fazer constelações onde eu coloco muitos personagens, porque eu acho que a gente tem que buscar a origem. E aí você vai buscar as histórias. E aí você olha para os avós, e você vê lá nos avós, às vezes, um avô alcoólatra, um avô que tinha outra família, que fugiu de casa, às vezes suicídio, assassinato. E aquela família onde as mulheres têm que se virar muito, têm que criar os filhos sozinhas, ou às vezes tem ali o marido junto, mas no final das contas se sente sozinha, porque acha que não pode contar muito com aquele marido. E cria-se aquela dinâmica onde a filha, a mãe, no caso desse filho com problema, ela tem aquela ideia: a minha mãe era uma guerreira e o meu pai era um coitado, era um problemático, era um ausente, era um bêbado, era violento. E às vezes até a minha mãe era muito forte, mas a minha mãe nunca foi amorosa. O meu pai era alcoólatra, mas ele era muito amoroso. E um olhar de amor para o pai, mas aquele olhar que parece que não podia amar aquele pai, né? Porque ele era errado. Ele tinha um vício, ele tinha um problema. E aí vem o neto e vai trazer de volta aquela figura daquele vô que ficou meio que excluído, meio na sombra. E ele repete aquele problema, às vezes com uma roupagem nova, às vezes não é um alcoolismo, é uma drogadicção, é uma doença, é uma dificuldade emocional. E aí a mãe, mais uma vez, ao invés de olhar para o marido, que é fraco, vai olhar para o filho, que também apresenta uma figura fraca, que precisa de cuidados, né? E às vezes cria-se aquela figura do mal, né? Do bandido e do mocinho, né? Entre aspas. A mãe cuida de tudo e tal, mas não é amorosa, não é carinhosa. Ou então a mãe é uma heroína. E às vezes o pai ou fica no coitado ou fica no mal, né? E essa mulher acaba repetindo essa história.
ela tem que ser heroína, ela tem que correr atrás sozinha, ela tem que dar conta de um filho com problema, ela não conta com o marido, e aí o filho não consegue ver os pais olhando para ele, se importando com ele, porque por mais que a mãe esteja na constelação querendo olhar para o filho, muitas vezes ela está olhando para o pai, muitas vezes ela está olhando para o problema e não exatamente para o filho, ou às vezes ela está em guerra com o pai da criança, com o marido, com o relacionamento que passou, que gerou aquele filho. Então, gente, quando a gente olha esses emaranhamentos, e às vezes se você olhar um pouco mais atrás, você ainda vê um bisavô com um problema, às vezes você vê ali uma morte trágica, uma situação mais complicada ainda, e enquanto um membro da família não para olhar aquilo, para trazer consciência, para integrar, para olhar para aquele pai ou para aquele avô que era alcoólatra e ver a história dele lá na infância e ver que realmente não dava para ser diferente, ele não aprendeu a ser um homem forte, ele não teve amor, ele não teve instrução, ele não teve condições, a dor dele é enorme. Muitas vezes são homens que perderam os pais muito jovens, que foram abandonados. E aí você começa a perceber, né, que a coisa vem muito antes. E quando numa constelação você consegue trazer essa consciência para aquela pessoa que veio constelar aqui, olha, o filho hoje é o problema, mas vamos reconhecer os problemas mais antigos, acolher o vô, acolher o pai, acolher a mãe, que não é essa super heroína, nem essa carrasca, não tem culpados nem inocentes, tem pessoas tentando fazer o seu melhor, mas com pouca consciência. E aí você traz aquela consciência para aquele lugar e a pessoa começa a entender a dinâmica da família, começa a ver quanto de dor tem ali, e ao invés de ficar julgando e aceitando aquelas histórias que ela ouviu a vida inteira como é isso e pronto, ela fala, não é bem isso. Essa pessoa que foi colocada como culpado, como carrasco, como ruim, é uma pessoa que foi vítima lá atrás, e eu preciso olhar e ver a dor dessa pessoa e dizer, eu sinto muito. E essa mulher aqui, que é a grande heroína, não conseguiu olhar para a dor desse marido, não conseguiu acolher os filhos, porque ela estava mais preocupada em trazer o sustento. E aí, como você julga essa mulher? Ela fazia o que ela sabia, né? Então, gente, acolher essas histórias, entender que cada um fez o melhor que deu conta de fazer, é uma coisa que é muito saudável e traz um novo jeito de olhar para a relação atual, para o casamento, ou mesmo para o pai do filho que não é mais marido, para acolher essas histórias e para olhar para o filho, parar de olhar só o problema, mas olhar para a pessoa e trazer essa consciência para o filho de que dá para ser melhor, dá para ser diferente, dá para deixar aquela dor lá com o ancestral, dizendo um sinto muito e fluindo de uma outra maneira, né? Então, gente, a constelação ela é mágica por essas coisas, porque a gente olha ali, tem uma mãe preocupada com um filho doente, drogado, alcoólatra, mas tem tanta coisa lá atrás que não foi vista, que quando se olha e se acolhe, aí é muito diferente a forma que você vai acolher aquele filho. E quando você acolhe aquele filho do jeito certo, ele sente que as coisas estão chegando no lugar, e aí a força volta para a família. E muitas vezes ela volta para aquele pai que não está conseguindo olhar para a história, para aquele filho que não está aceitando, e para aquela mãe que só se sente sobrecarregada, vítima, ou então aquela que tem que dar conta de tudo. E aí cada um toma a sua responsabilidade e as coisas começam a fluir de um jeito diferente. A constelação é muito sobre isso. Não existem vítimas, não existem culpados,
não existem bandidos e nem inocentes. Existem pessoas que querem sempre fazer o melhor, mas muitas vezes não têm consciência de como fazer. Quando a gente entende que todo mundo deu o melhor de si, mas que às vezes esse melhor de si era pouco porque a pessoa recebeu muito pouco lá atrás, a gente consegue trazer essa consciência para o campo, para a família e dar o nosso melhor e às vezes um pouco mais e trazer a saúde para todo o sistema. Então, gente, fica o convite. A constelação ela é mágica por isso. Ela traz paz, ela traz saúde, ela traz prosperidade, ela traz harmonia para as famílias. Então, se você sente que está sobrecarregado, que tem bandido e tem mocinho na sua família, que tem vítima e tem algoz, que tem errado e tem certo, para um pouco. Quem sabe olhar isso no campo vai te trazer mais clareza e mais serenidade. Então é esse o convite. Eu gostaria muito de tê-los comigo em algum momento. E se não for comigo, seja com outra pessoa, mas olhem para o seu sistema. Olhem para o seu sistema, olhem para a sua história e tragam um acolhimento diferente para tudo isso. Fica o convite, quem gostou do vídeo curte, envia para os amigos, acompanha aí o canal. Eu estou sempre aqui trazendo mais informações para vocês. É um grande prazer e um beijo.